Então, vamos fazer aqui uma breve discussão acerca do envelhecimento do sistema de exportação de óleo em uma plataforma de produção de petróleo. Bem, a redução da capacidade de produção de petróleo em uma plataforma marítima ao longo do tempo é um fenômeno natural e técnico, diretamente relacionado ao declínio da pressão do reservatório e à queda da vazão dos poços. Inicialmente, na fase de explotação primária, a plataforma opera com alta produtividade, aproveitando a energia natural do reservatório para levar o petróleo à superfície. Com o passar dos anos, e à medida que o óleo e o gás são extraídos, a pressão interna diminui, reduzindo a capacidade de bombeio. Nessa fase, métodos de recuperação secundária, como injeção de água ou gás, são empregados para manter a produção. Mas mesmo assim, há um declínio gradual. Na fase terciária, técnicas avançadas como injeção de polímeros ou CO2 podem recuperar parte do óleo residual, porém com taxas de bombeio cada vez menores. Eventualmente, quando a vazão cai abaixo do limite econômico para a operação, considerando aí custos de manutenção, logística e segurança, a plataforma tem sua produção reduzida drasticamente, sendo desativada ou convertida para outras finalidades. Assim, a capacidade de bombeio segue uma curva típica de decaimento exponencial, influenciada por características geológicas, tecnologia aplicada e planejamento de campo. Bem, onde é que o nosso sistema de exportação de óleo, nosso sistema de bombeio de exportação de óleo é afetado ao longo do tempo? Então aqui nós temos aqui um esquema típico de um sistema de exportação de óleo, onde temos aqui um vaso sujo, um vaso separador, que manda o óleo então para a bomba, que por sua vez realiza a exportação através dessa válvula aqui, que é a válvula que verifica o nível desse vaso, a válvula LV. E quando essa válvula estiver fechada ou parcialmente fechada, o óleo é obrigado a retornar para o vaso. Dessa forma, a bomba não precisa ser interrompida. Bem, então essa válvula, essa bomba, esse sistema de bombeio, vamos chamar assim, ele foi dimensionado para aquela condição de máxima produção da planta, do sistema de poços lá, que ela é interligada. Só que ao longo do tempo, como verificamos anteriormente, essa produção de óleo vai caindo e com isso a bomba e todo o seu sistema vai ficando superdimensionado para a condição original de projeto. Dessa forma, a exportação, como vai reduzida, a bomba é obrigada a operar cada vez com vazões menores do que a vazão que foi projetada. Então, nós sabemos que a bomba opera com o cruzamento da sua curva em relação à curva do sistema. E à medida que a vazão vai reduzindo, a curva do sistema vai inclinando para cima e dessa forma a bomba consegue exportar cada vez vazões menores. Então essa inclinação ela vai ocorrendo com cada vez menores vazões. Então, à medida que a produção da unidade vai reduzindo, a bomba é obrigada a operar cada vez com vazões bastante reduzidas. Mas isso tem uma consequência, né? Bem, então, como vimos, as condições de operação da bomba estão representadas basicamente aqui nesse gráfico colorido, onde em azul tem a curva da bomba e a curva em vermelho eu tenho a curva do sistema. Então, o cruzamento da bomba na válvula 100% aberta, 80% aberta e 70% aberta. Então, à medida que eu vou reduzindo a vazão,
eu vou operando cada vez mais à esquerda da curva. A literatura nos diz que as condições de operações mais usuais das bombas centrífugas devem ocorrer numa faixa de vazão correspondente a 80 a 110% quando eu defino a condição nominal do equipamento. E ela pode operar preferencialmente entre 70 e 120%. E eventualmente pode operar numa faixa mais larga, mas numa condição transitória de testes ou alguma, mas não uma condição permanente. Então, a curva da bomba com a vazão é submetida então a condições que são cada vez mais desfavoráveis quando eu saio de uma região de alta eficiência, designada por essa faixa verde aqui. Então, vários fenômenos ocorrem quando eu aumento muito a vazão, problema de cavitação, ou quando eu vou reduzindo a vazão, problema de recirculação na descarga da bomba, baixa vazão, ocorrendo também erosão no impelidor, fluxo mínimo muito baixo, causando tensões não previstas, reduzindo a vida útil de mancais e selos, e podendo acarretar até uma elevação acentuada da temperatura. Então, o que se observa realmente é que deve-se operar uma bomba centrífuga dentro dessa faixa verde. É a faixa onde a sua vida útil é melhor aproveitada, conforme esse gráfico mostrado aqui, onde mostra as características de vida através da MTBF em relação à condição de operação em sua curva. Então, nesse gráfico, o que a gente vê aqui é uma curva mostrando head com vazão e a confiabilidade também relacionada com a vazão da bomba. Então, se observa que a mais alta confiabilidade da bomba centrífuga ocorre exatamente no ponto de melhor eficiência. E à medida que eu vou me afastando desse ponto, a confiabilidade vai cada vez reduzindo de forma significativa. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, uma bomba operando numa faixa aqui de menos 20 a mais 10% do ponto de melhor eficiência, a minha confiabilidade cai para 53% da confiabilidade inicial. Então, supondo que a confiabilidade máxima dessa bomba é 80%, eu vou operando nessa faixa, essa confiabilidade vai cair para um pouco mais de 40%, ok? Então, dessa forma, existe uma tendência natural do aumento de falhas desse equipamento, à medida que ele é obrigado a operar com vazões cada vez mais reduzidas. Bem, quais são as ações que devem ser estudadas para melhorar ou adequar o sistema de exportação? Então, para garantir uma vazão ou uma condição mais confortável da bomba, temos várias oportunidades de estudos. Por exemplo, abrir a linha de recirculação para garantir que a linha de bypass ou recirculação esteja aberta para manter a bomba na vazão próxima ao BEP. Ou seja, eu aumento a recirculação da bomba em detrimento da exportação, para garantir faixas mais próximas da... Essa é uma condição um pouco difícil de ser conseguida sem uma obra significativa, porque inicialmente essa linha de bypass permite uma recirculação baseada na vazão mínima de projeto da bomba. Então, precisa haver uma intervenção para que aumente de forma substancial a vazão da bomba, para que ela opere cada vez numa região mais próxima ao BEP, tanto quanto possível. Outra medida também que pode ser adotada
é o reduzir o diâmetro do rotor para adequar novas condições de exportação. Isso também é um aspecto mais fácil de ser conseguido, né? Você define em função da nova pressão de exportação, uma vez que o oleoduto hoje vai trabalhar com uma pressão bem menor do que no projeto inicial, e você pode cortar o rotor, se assim o permitir, para condições mais favoráveis para que a bomba opere dentro de uma faixa de eficiência mais alta, reduzindo o seu head e sua vazão normais. Você também pode instalar um variador de frequência, um VSD, para controlar a vazão com a rotação. Com isso, a bomba opera com vazões cada vez menores, com rotações menores e com um gasto energético também significativamente menor. Isso requer uma obra de elétrica, né? E talvez a troca do motor acionador da bomba. Você pode também adequar as válvulas de controle, substituir LV, FV ou alterar o CV das mesmas com instalações de placa de orifício, por exemplo, né? Uma vez que essas válvulas, quando operarem com vazões muito reduzidas, vão trabalhar com um percentual de abertura muito pequeno, você tem que compensar de alguma forma para que seja possível um controle mais confortável dessa válvula. Que à medida que a exportação vai diminuindo, o controle das válvulas vão ficando cada vez mais difíceis, porque elas vão trabalhar com um percentual de abertura muito reduzido, abaixo de 15% na maioria das vezes. Outro aspecto também é ajustar a sintonia da malha, o controlador PID, alterar os ganhos do controlador se a malha começar a oscilar. A instabilidade devido à mudança dinâmica do fluido, ok? Então, esse ajuste normalmente acompanha qualquer mudança dessa que vai ocorrer conforme sugerido anteriormente. Então, esse é um assunto que vai afetar você que opera, que mantém uma unidade de produção marítima. Em algum momento vai haver o declínio e você vai ter que ajustar o seu sistema de exportação. Então segue aí uma breve recomendação para um estudo que pode gerar soluções mais diversas possíveis, do ponto de vista técnico e econômico. Então, muito obrigado por assistirem.